Paz de Cristo, galera. Muito fraco, muito fraco, muito fraco, muito fraco. Paz de Cristo, galera. Tem connect aí? Aí, agora sim. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou tentar ser bem breve e objetivo aqui para aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. E eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, antes de mais nada, porque Ele que tem me mantido de pé, nos livrando de todo o laço do passarinheiro, de toda a adversidade. E eu creio que Deus tem algo novo para a gente aqui nessa noite, amém? Então eu quero te convidar a abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao 13. Quero aqui parabenizar as meninas da dança. Realmente tiraram um fôlego, só de olhar. E elogiar também o pessoal da banda, que hoje vocês foram demais, cara. A lágrima correu. Vocês são top demais. Quem achou, diga eu. Tá fraco. Quem achou, diga eu. Muito bem. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E continuou o seu discurso até meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior, onde eles estavam juntos. Havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo. Caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois sua vida está nele. E subindo novamente, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou por algum tempo, até a alvorada. E assim ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo. E ficaram muito confortados. E nós, indo na frente até o navio, navegamos até Açores. Por favor, redobre a sua atenção, me empresta ela aqui por uns minutos, eu vou tentar ser breve. É importante a gente recapitular e entender o contexto desse texto. No capítulo 19, diz que Paulo estava na cidade de Éfeso, pregando o evangelho de Cristo e batizando as pessoas no Espírito Santo. Como resultado do ministério de Paulo, da evangelização de Paulo, pessoas falavam em línguas e profetizavam também. E o evangelho tomou uma proporção tão grande que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. A Bíblia também diz que Deus fazia milagres através da vida de Paulo, das ministrações de Paulo. E conforme Paulo ia pregando, ele ia ganhando notoriedade. À medida que Paulo ia ministrando o evangelho, vidas eram curadas, vidas eram restauradas. Para você ter ideia, à medida que Paulo pregava, as suas vestes eram levadas aos enfermos e as enfermidades dos doentes se retiravam. Então, Paulo estava deixando o seu legado. E legado é o ano que nós estamos vivendo na juventude. Legado é algo que nós deixamos na vida de outra pessoa, algo de valor. Então, Paulo estava deixando o seu legado na cidade de Éfeso. Que está comigo, diga eu. Mas Paulo decidiu voltar para a cidade de Jerusalém, porque, como todos sabem, Paulo é um ministro do evangelho e ele passava o seu ministério viajando. E aqui, nesse contexto, ele estava retornando de sua terceira e última viagem. Então, Paulo decidiu voltar para Jerusalém. Então, ele tinha um propósito.
voltar para a sua cidade de origem. Mas algo se levantou contra o ministério de Paulo. Porque dependendo de onde o evangelho chega, nem sempre os resultados são positivos. Eu vou repetir. Dependendo de onde o evangelho chega, nem sempre os resultados são positivos. Por que eu digo isso? Porque em Gadara foram 2.000 porcos. Estevão foi apedrejado até a morte, dando início à perseguição da igreja. E aqui no capítulo 19, deu início à crise financeira na cidade de Éfeso. E aqui eu aprendo uma coisa: aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador não é a garantia de sossego na sua vida. Muito pelo contrário, nós vamos estar expostos à retaliação do mundo. Mas nós temos que ter a consciência de que se Deus é por nós, quem será contra eu e você? Se você foi chamado para pregar o evangelho, se você foi chamado para exercer alguma coisa no reino de Deus, faça sem ter medo. Porque se Ele te escolheu, Ele vai te colocar no caminho e Ele vai garantir o processo. Então Paulo, ele estava em uma cidade que a idolatria reinava e algo se levantou contra o ministério de Paulo. E por que eu falei crise financeira? A partir do momento que o evangelho estava sendo pregado na cidade de Éfeso, algo se levantou contra ele. Por quê? Havia um homem chamado Demétrio, e ele foi o causador de uma grande confusão naquela cidade. Demétrio era um ourives, e ourives é aquela pessoa que faz e vende objetos de prata ou de ouro. É simplesmente aquela pessoa que vai fabricar aquela sua aliança, meu Deus. Então, os artesãos fabricavam e vendiam especiarias relacionadas à deusa Diana, a rainha dos Efésios. Mas em todo lugar onde o evangelho chega com poder e glória, esse lugar vai sofrer a oposição das pessoas que ganham dinheiro com a idolatria. E eu aprendo algo com isso, porque onde o reino da luz chega, o reino das trevas tem que decretar falência. Eu vou repetir porque eu ouvi um aleluia bonito aqui na minha esquerda. Aonde o reino da luz chega, o reino das trevas tem que decretar falência. Paulo não fez oposição aos ourives, ele não fez oposição fazendo manifestações diante do templo de Diana. Tudo que Paulo fez no capítulo 19 foi continuar fazendo o que ele já estava acostumado a fazer. O quê? Pregar a palavra do Senhor. Ensinar o evangelho do Senhor. Alcançar vidas. Tudo que Paulo estava fazendo era convertendo pessoas. Deixando o seu legado. Então, à medida que as pessoas foram se convertendo, os ourives ficavam sem clientela, sem clientes. Ou seja, depois que o evangelho chegou, ninguém queria mais saber de Diana. Resumindo, Demétrio e seus ourives promoviam a idolatria para ganhar dinheiro, e Paulo pregava o evangelho, ensinava a verdade para o povo. Então, ao contrário de Paulo, sem ajuda de rádio, televisão, Instagram, nem nada, Demétrio mobilizou o povo por conta da sua insatisfação, por causa da sua indignação. E em pouco tempo, toda a cidade, todo o povo comprou a sua ideia. E qual que era a propaganda de Demétrio? Vamos acabar com o ministério de Paulo, porque se ele continuar, todos vão se converter e nós não vamos ter dinheiro. Sabe, eu aprendo algo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Demétrio, ele estava enraizado na obsessão em ganhar dinheiro, promoção pessoal, de ficar rico. E essa obsessão fez com que ele se trancasse para não receber o evangelho. E aqui eu aprendo mais uma coisa: cuidado aonde o seu coração está. O Connect hoje fala de coração para coração.
E a Bíblia também nos garante que o coração é a fonte de nossas emoções. Tomem cuidado aonde o seu coração está. A partir do momento em que o povo comprou a ideia, a propaganda de Demétrio, a galera de Demétrio capturou os discípulos de Paulo. E por onde Paulo andava, ele andava com a sua galera. Então, o povo prenderam os discípulos de Paulo e levaram eles para o anfiteatro. E aquele anfiteatro, vale dizer que a capacidade mais ou menos era de 25 mil pessoas. E a Bíblia relata que aquele teatro estava lotado de pessoas com raiva do que Paulo estava fazendo. Paulo estava simplesmente pregando o evangelho e as pessoas estavam com raiva do que eles estavam fazendo. E todos estavam com raiva, e a Bíblia diz que houve uma grande confusão, a ponto de cada um falar uma coisa e ninguém se entendia. Então, o que eu aprendo com isso? Quando alguém está com o coração enraizado no ganho pessoal, essa pessoa é capaz de mobilizar uma cidade para poder te travar. Mas há poder no nome de Jesus, que nada vai te travar nessa noite. Há poder no sangue de Jesus, no nome de Jesus, que nós vamos romper e nós vamos alcançar patamares que nós nunca vivemos antes. Paulo, algo me chama a atenção aqui, porque a Bíblia também relata que Paulo queria se apresentar àquele povo. Um caos, um cenário de morte, mas Paulo queria se apresentar. E aqui eu aprendo mais uma coisa linda, que é uma conjectura minha. Talvez Paulo queria se apresentar àquele povo porque ele viu ali mais uma oportunidade para pregar o evangelho de Cristo. Então, o que eu aprendo com Paulo, quem tem aliança com o evangelho, todo lugar é uma oportunidade. Está difícil para você? Está difícil onde você trabalha, onde você estuda? Ali é uma oportunidade para você pregar o evangelho. Mas os cristãos e alguns líderes aconselharam Paulo a recuar e não avançar diante daquele povo, porque eles entendiam que aquele lugar era um lugar difícil de entrar, difícil de convencer as pessoas, porque o tamanho da confusão era tão grande que eles não se entendiam. Cada um falava uma coisa e eles estavam com raiva, pronto para assassinar Paulo. Então alguns líderes aconselharam Paulo a sair daquele lugar. E aqui eu te faço uma pergunta retórica, não precisa responder. Quem tem sido os seus amigos? Os amigos que você anda são amigos que te impulsionam para o meio da morte, te impulsionam para o cenário da morte, ou são os amigos que te livram da cilada? Não, meu amigo. Eu reconheço que você quer fazer o seu melhor, que você quer dar o seu melhor, mas aqui não é para você nesse momento. E Paulo entendeu isso, porque ele tinha algo maior e muito mais importante lá na frente. Paulo tinha uma caminhada a ser feita, Paulo tinha um propósito, Paulo tinha que voltar para Jerusalém e ele estava retornando da sua terceira e última viagem. Então Paulo se despediu e seguiu rumo à Macedônia. E passando por aquelas regiões, Paulo foi à Grécia, onde permaneceu ali por 3 meses, e ali ele escreveu a carta aos Romanos, e ali ele escreveu outras epístolas, e ele foi avançando. Logo após esse período, Paulo levanta o desejo de navegar para a Síria, para pregar também. Mas a Bíblia revela que havia ciladas dos judeus contra a vida de Paulo. Só que o interessante é que a Bíblia não relata como Paulo sabia dessas ciladas. A Bíblia não revela como essas ciladas foram formadas. E aqui eu aprendo mais uma coisa. Existem ciladas arquitetadas contra a minha e contra a sua vida que nós não estamos vendo, mas que estão prontas para tirar a minha e a sua vida. Mas o mesmo Deus que deu livramento a Paulo é o seu Deus que está te dando livramento em momentos que você não está vendo, mas Ele está diante da sua caminhada te livrando de todas as intempéries.
Então poderia estar tudo arquitetado, mas você resolveu vir ao Connect e você está aqui porque Ele te livrou de ciladas que você não conhece ainda. Deus está no controle de todas as coisas. E Paulo, ao saber disso, ele continuou a sua jornada. O que eu acho lindo em Paulo é que nada tirou ele do seu foco. Ele continuou avançando, mesmo sabendo de todas as dificuldades. As pessoas queriam matar ele. As pessoas queriam estrangular ele do teatro. Mas ele continuou a sua jornada. Quem está comigo, diga eu. Não dorme não, gente. Não durma como eu, Tico. A próxima parada é Troade, e aqui a gente começa a entrar no texto no qual a gente acabou de ler. Todo esse panorama que eu falei aqui é muito importante para o nosso entendimento daqui para frente. É importante dizer que não é a primeira vez que Paulo chega em Troade, aqui no capítulo 20. Há 10 anos atrás, Paulo evangelizou um homem chamado Carpo. E esse homem chamado Carpo, resolveu abrir uma igreja. E nessa retomada, na sua última viagem, Paulo decide retornar por Troade. E ali ele comprova os frutos da evangelização de uma pessoa só. Paulo permanece na cidade de Troade por 7 dias. Quantos dias? 7 dias. E no último dia ele decide celebrar o culto de Santa Ceia. Um culto muito importante, um culto que é a obrigação de cada cristão. Inclusive, amanhã, de manhã, 9h30, tem Santa Ceia, só para enfatizar. Então Paulo pregou até meia-noite, e algumas Bíblias, outras versões falam que a palavra de Paulo não foi qualquer palavra, foi palavra de exortação. E palavra de exortação é palavra de direcionamento, de conserto. Então, pessoas não estavam ali até meia-noite recebendo uma palavra de vitória, de ânimo, não. Pessoas estavam ali para serem consertadas. E hoje a gente consegue ver muita gente reclamando: caramba, eu fui para o Connect, mas ali eu recebi uma palavra que não me agradou tanto. Eu não recebi aquela palavra, aquela chave de vitória, aquele carro, aquela casa. Não. Ali ele foi para ser consertado. O povo estava indo para o culto de Santa Ceia. E o que eu acho lindo é que a Bíblia relata que Paulo tinha um compromisso no dia seguinte, logo de manhã cedo. E sabe, não deixe que os compromissos de amanhã te impeçam de receber o que Deus tem para você hoje. Se você veio para o Connect, se entregue por completo. Se você veio para o culto, louve ao nome do Senhor. Em Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Paulo estava ministrando a palavra de exortação para aquele povo. E cá para nós, o que Paulo tinha para exortar, para passar para aquele povo, realmente não era algo que deveria ser por pouco tempo. Só no capítulo 19 a gente viu toda essa história de que ele queria pregar o evangelho e pessoas queriam matar Paulo. Imagina o quanto que esse homem podia passar para aquelas pessoas. Então, meia-noite era muito pouco. E ali ele estava exortando aquela igreja. E o culto dá características desse culto, porque o primeiro dia da semana seria o domingão, o domingo. A outra característica desse culto é o partir do pão. E o partir o pão significa Santa Ceia. E outra característica que a Bíblia nos dá é que haviam muitas luzes. E por que essa informação está aqui? Haviam muitas luzes naquele cenáculo. E esse culto tem todas as características de um culto pentecostal. E eu tenho certeza que eu estou diante de uma galera que é totalmente pé quente. O partir do pão é comunhão, compartilhar o corpo de Cristo. A Santa Ceia é trazer à memória o arrebatamento da igreja. Jesus disse: fazei em memória de mim até que eu venha. E o culto teve hora para começar, mas não teve hora para terminar.
algo me lembra que esse culto realmente é totalmente pentecostal, não é não, pastor Romário? Então, Paulo tinha uma coisa para ensinar aquele povo. Tinha algo para ministrar para aquele povo. E haviam muitas luzes naquele cenáculo. Por quê? As luzes daquela época não são luzes lindas como essa daqui, não são luzes lindas, lâmpadas como o Thomas Edison inventou, não. As lâmpadas daquele momento, daquele lugar, eram ligadas por lamparinas. E as lamparinas, elas teriam que ser abastecidas com azeite. 3 pessoas fizeram o download. Aquelas lamparinas, elas tinham que ser abastecidas por azeite. Ou seja, o culto começava antes das pessoas chegarem na igreja. As pessoas abasteciam as lamparinas e elas iam para o cenáculo, porque ali era o lugar de ter comunhão com Deus. Aquele culto, aquela energia, aquele culto estava sendo sensacional, sim ou não? Então, naquela altura do campeonato, o culto já tinha começado. Uma oração, um louvor, um momento de oferta, assim como nós tivemos aqui, e a palavra com ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. E provavelmente esse culto ele foi divulgado em todas as redes sociais, assim como o Connect é divulgado. E a casa estava cheia. E de repente entra um jovem. E de repente entra um jovem chamado Eutico, o principal personagem dessa história. E possível, eu posso tentar imaginar o pensamento de Eutico nesse momento. Culto lotado, chama, culto pegando fogo, em todos os sentidos, pessoas cantando, pessoas louvando, e entra um jovem e a primeira coisa que ele decide fazer é mirar numa janela e ali permanecer até o culto acabar. E sabe, nós não devemos, em hipótese alguma, criticar a atitude de Eutico. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que ele sentou na janela. Mas janela não é algo ruim. Fala para alguém que está do seu lado, janela não é algo ruim. Antes de chegar nesse ponto, vocês me conhecem e sabem que eu gosto de estudar um pouco mais sobre os nomes dos personagens bíblicos, porque os nomes dos personagens bíblicos nos revela como era a geografia, o estado daquela família naquele momento. E logo eu entendo que o nome Eutico significa afortunado e feliz. E quando eu olho para esse momento de Eutico, da família de Eutico, eu entendo que ele não passava por nenhum problema. Ele é afortunado, ele é feliz. Então nada faltava para aquele jovem, nada faltava para aquela família. Então o momento daquela família estava sendo afortunado. Então nós não devemos criticar Eutico, porque ele estava cansado, mas ele foi para a igreja. Ele estava dormindo, mas ele estava indo para a igreja. E foi para a igreja e sentou no lugar errado? Não, ele sentou na janela. E quem disse que janela é algo ruim? Em Malaquias 3,10 diz que Deus abrirá as portas dos céus, conforme o seu dízimo e a oferta, as janelas dos céus sobre a sua vida. Então, se no céu tem janela, quem sou eu para dizer que janela é ruim? E janela é bom. Janela dos céus revelam as bênçãos do Senhor sobre quem dizima e oferta. Então, nós temos até um ditado para dizer à pessoa que está chegando agora. E quando nós olhamos a pessoa que está chegando agora, nós falamos o quê? Chegou agora, está sentando na? Então, sentar na janela é um lugar de privilégio, sim ou não? É um lugar de privilégio. Só que quando eu olho para sentar na janela, eu me lembro todas as vezes que eu viajei na minha vida. Quando eu fui viajar de avião ou de ônibus, a primeira coisa que a gente procura é sentar na janela, porque a janela nos dá privilégios. E que privilégios seriam esses? Olhar o que está fora e olhar o que está dentro. Olhar as belezas de fora e olhar o que está dentro. Olhar a cidade, a beleza daquela cidade, aquela altura, e ter o privilégio de estar voando em outra direção.
Então, janela te dá esse privilégio. Só que um levantamento que eu fiz, referente à revista norte-americana chamada Time, com base nos dados da agência que regula a aviação civil nos Estados Unidos, apontou que sentar nos assentos do meio entre duas pessoas e na parte traseira do avião, as chances de sobrevivência aumenta as chances de sobrevivência de acordo com o desastre aéreo. Ou seja, quem senta entre duas pessoas ou na parte traseira do avião, você tem chances de sobreviver. E quem senta na janela, misericórdia. Quem senta na janela tem o privilégio, mas não tem o benefício. Lugar de privilégio, nós conseguimos olhar a beleza das estradas, da natureza, mas uma possível queda, o risco de sobrevivência é quase zero. Eutico está no lugar de privilégio, mas todo lugar de privilégio gera risco. Eu vou repetir, todo lugar de privilégio gera um risco. Ele tanto via o que estava lá fora, quanto via o fogo do lado de dentro. E janela é um limite, a janela significa um limite. E o limite que está dentro do que está fora. A janela tem essa percepção, você consegue enxergar o que está fora e consegue enxergar o que está dentro. E falando sobre acessos, nós entendemos que porta também é um limite. Só que porta, diferente de janela, porta você tem a oportunidade de abrir por dentro e por fora. E janela só se abre por dentro. O que eu aprendo com isso é que existem limites que eu e você podemos dar acesso. Isso quer dizer que existem limites que os dois lados têm acesso, mas existem limites que só você pode dar acesso. Então essa foi uma escolha do jovem, o lugar de privilégio. E o lugar de privilégio deu a Eutico o que não deu para os outros naquele cenáculo. O lugar de privilégio deu a Eutico duas visões. Ele tanto viu o que estava fora, tanto viu o que estava dentro. E esse é o problema da janela. Ele tem uma divisão. Por que muitas coisas dão errado na nossa vida? Por que muitos relacionamentos acabam? Por que negócios desmoronam? Porque duas pessoas estão olhando para um lado diferente. Divisão. E Deus não reina onde tem divisão. Deus rejeita a divisão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem está comigo, diga eu. E vale um dado muito importante, porque a cidade de Troade, ela é uma cidade portuária. Então é uma cidade muito movimentada. Então nesse cenário, Eutico estava entre o movimento que acontecia lá fora e o culto que estava dentro. Então provavelmente Eutico estava enxergando o pessoal lá no McDonald's do Monte das Oliveiras. Eutico estava na janela e ficava pensando, aonde será que eu vou lanchar depois do culto aqui? Eutico estava na janela, olhando para fora, olhando duas meninas conversando, ele lembrava do crush. Meu Deus. Eutico estava na janela, provavelmente, doido para abrir o celular, doido para ver quanto foi o jogo do time dele. Eutico estava dividido. Eutico estava em um lugar de perigo. Eutico estava no limite. E todo indeciso vive no limite. Todo indeciso perde a noção das oportunidades que estão em sua volta. E isso é perigoso, porque o apóstolo João direcionou uma repreensão à cidade de Laodiceia em Apocalipse. E ele diz, quem dera se vocês fossem frios ou quentes, mas vocês não se definem. Vocês não são frios e nem são quentes, mas vocês são mornos. E Deus não gosta de nada morno, porque Ele diz, vomitar-vos-eis da minha boca. Então você não vai ficar no limite. Você veio aqui porque você tem uma decisão a tomar nessa noite. Você não veio aqui para ficar na janela.
Você não veio aqui hoje, nessa noite, porque você está tomado de indecisões, não. Hoje é dia de decisão na sua vida. Por favor, vire para a pessoa que está do seu lado, manifesta um poder para ela, uma palavra de esperança. Você não vai ficar para o lado de fora. Amém. É a última passagem de Paulo em Troade, e Eutico estava dormindo. E quantas oportunidades eu e você desperdiçamos por conta da indecisão. Quantas oportunidades eu e você desperdiçamos por conta da indecisão. Toda indecisão te coloca em uma condição de perigo. Por isso é importante você decidir hoje aquilo que Deus quer para você. E do nada, durante o culto, alguém cai da janela. E aqui eu tenho 3 perguntas. É possível alguém morrer na igreja? É possível morrer frequentando a igreja? É possível morrer escutando e recebendo uma mensagem dos melhores e maiores pregadores que a Bíblia já registrou? Sim. Sabe, Spurgeon disse: se adormecermos durante um sermão e morrermos, não teremos apóstolo algum para nos trazer a vida. Se você veio cultuar ao Senhor, preste um culto a Deus, sem reservas, sabe? Se entregue a Deus. Não fique na janela. Então, houve uma briga até a morte. A Bíblia nos revela isso. Houve uma briga? Sim. Quem? Eutico e o sono. Existe uma doença raríssima. Existe uma doença que poucas pessoas no mundo têm. Se eu não me engano, somente 5. Eu acho que esse estudo precisa ser revisado. Mas esse estudo aponta que pessoas do nada estão acordadas e de repente dormem. Pessoas estão dirigindo e de repente dormem. Pessoas estão andando e dormem. Pessoas estão correndo e de repente dormem. Mas esse fenômeno é possível encontrar na conferência de jovens também. Eu não sei porquê, mas Deus revelou assim agora, limpinho para mim. E na verdade eu estou curioso para ver quais serão os memes desse ano. Então, existe uma enfermidade raríssima que faz com que as pessoas durmam. E Eutico era um jovem, e todo jovem dorme. E todo jovem dorme muito, na verdade. Jovem dorme em qualquer lugar, não importa. Vai trabalhar, dorme no busão. Vai estudar, dorme em cima da cadeira. Vai orar a Deus, Deus abençoa Jesus, Jesus abençoa Deus, amém. Acorda, se arrumou, vou para a escola, dorme. Acorda, se arruma e dorme de novo. E só para conferir, verifica se não tem alguém dormindo do seu lado aí, por favor. Só que diferente dessas pessoas, dessa doença rara, em geral o sono não vem de repente. O sono dá avisos. O sono, ele dá avisos. Ninguém dorme de uma hora para outra, vamos confessar. Eu sei que todo mundo aqui tem o seu momento de descanso, mas o sono dá avisos. Se você pega uma estrada, e se você está andando e bate o cansaço, e de repente bate uma sonolência, e você faz o quê? Você para o carro, você chama o copiloto para assumir. Se você está estudando numa rotina intensa, você simplesmente para, acorda amanhã cedo e retoma. Às vezes não dá certo, mas essa é a saída. O sono dá avisos. Mas no caso de Eutico, ele não conseguiu se manter de pé. E sono na Bíblia, na verdade, ela quer dizer sobre a apostasia espiritual. E isso é muito forte, porque em 1 Coríntios 11:30 diz que por causa disso há entre muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
Então aqui é uma chave que nós precisamos entender. Sono na Bíblia não é um sono pessoal, é um sono espiritual. Então aquilo que você não domina, essa coisa vai dominar você. Falando bem rasgado, aquilo que você não domina, mesmo aquilo dando indícios de que algo ruim vai acontecer, essa coisa vai dominar você. E aqui eu quero fazer uma dinâmica, eu preciso muito da sua ajuda. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, Rangel precisa de você agora. Assim, com intensidade mesmo, Rangel precisa de você. Ó, vamos combinar o seguinte: quando eu fizer assim, você vai dizer acorda, mas você não vai dizer um acorda assim, acorda. Não, você vai chacoalhar a pessoa que está do seu lado e você vai dizer: acorda, meu filho, pelo amor de Deus. Vamos testar? No 3, assim, vamos dar uma intensidade mesmo nisso aqui, ó. 1, 2, 3 e... Muito bem, galera. Uma salva de palmas para vocês. Quando eu abaixar a mão, vocês vão chacoalhar a pessoa que está do seu lado e você vai dizer: acorda, meu filho, pelo amor de Deus. O sono, ele dá avisos. E você precisa de alguém para te alertar que isso está te fazendo mal. Imagina um cenário. Você está no reino. Você está se dedicando, você está buscando. Você está pregando, você está jejuando, você está subindo um monte. E de repente, alguma situação, alguma pessoa aparece. E algumas situações te fazem pegar no sono. Então, o que eu tenho para te dizer essa noite é: tome cuidado. Tome cuidado com aquele crush. Tome cuidado com aquela paquera que não quer nada com o reino de Deus, que está pronto para te tirar do reino de Deus, para viver o que tem no mundo lá fora. Tome cuidado com as pessoas que não estão fazendo as mesmas coisas que você faz aqui no reino, que não têm o mesmo princípio que você tem. Então, pelo amor de Deus, vire para a pessoa que está do seu lado e... Tome cuidado com aquela fofoca que aparece para te desestabilizar. Aquela fofoca que não tem nada a ver com a sua vida. Você está firme na rocha. Você está fazendo o que deve ser feito. Você está perseverando. Você está jejuando. E o que estão te dizendo é para te tirar do centro da vontade de Deus. Então, pelo amor de Deus, vire para a pessoa que está do seu lado e... Tome cuidado com aquela pessoa que te chama para sair no dia do Connect. Meu Deus do céu, isso não... Não tem espaço para você sair no dia do Connect. Connect é um dia que você deve estar aqui com a comunhão, né, junto com a galera. Logo depois daqui a gente vai sair para lanchar e a gente vai ter um momento para se divertir. Então, pelo amor de Deus, vire para a pessoa que está do seu lado e... Tome cuidado, meu irmão. Aquela pessoa que fala para você fazer a coisa errada e dizer depois que não tem nada a ver. Ei! Tome cuidado com aquela pessoa, com aquela amizade que está te fazendo beber, que está te fazendo fumar, que está te fazendo fazer algo que não condiz com os princípios de Deus. Cuidado com isso. Então, pelo amor de Deus, vire para a pessoa que está do seu lado e diz para ela que tem a ver sim. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado para não conviver e ser influenciado pelo mundo. Não estou dizendo que a gente deve bloquear as pessoas de fora, não. Muito pelo contrário, você tem que chegar no lugar e edificar aquele lugar. Porque aonde os seus pés forem plantados, ali será uma bênção. Porque será através da sua vida, em nome de Jesus. Você vai fazer diferença. O sono espiritual não vai te pegar. Esse sono não vai tirar você do centro da vontade de Deus. Resumindo, Eutico caiu em um profundo sono e caiu do 3º andar. Só que algo me chama a atenção. Ele foi levantado morto. Ele foi levantado morto. E esse é o resultado da indecisão. A indecisão pode matar muitas coisas na sua vida. A indecisão pode matar sonhos. A indecisão pode matar ministérios, relacionamentos, planos. Tome cuidado com a indecisão. E quem sabe eu não estou aqui diante de um Eutico, sem força para ficar de pé, sem força para avançar, e só está de pé, só está aqui no Connect porque está escorado em alguém,
não avança, não prossegue, está estagnado. Até levantaram ele, mas ele estava morto. Tem muita gente de pé, mas com um chamado morto, talento morto. Ensaiou um sorriso, botou a roupa, veio para o Connect, mas por dentro, chamado morto, chamada morta, ministério morto, dons e talentos inativos. Aí dentro tem um ministério que precisa ser ativado. Até está de pé, mas do lado de dentro parece que não tem vida. Paulo parou o sermão, desceu, se inclinou e abraçou Eutico. Um detalhe muito importante, o livro de Atos, ele foi registrado por Lucas. E Lucas é médico. E ninguém mais, ninguém menos do que Lucas para entender sobre morte e vida. E ele registrou que Eutico estava morto. Mas sabe, Paulo, ele estava enraizado em ministrar a palavra do Senhor e fazer algo diferente na vida daquele jovem. A medicina falou que não dá, mas o homem de Deus diz, ainda tem vida nele, ainda tem alma nele, ainda tem jeito, ainda tem saída. Você está dormindo, você está sonolento, mas Deus veio nessa noite para te dizer que ainda tem jeito para a sua vida, ainda tem jeito de restaurar a sua vida. Eu não sei como é que você entrou aqui nesse lugar, eu não sei como é que você chegou no Connect, mas eu venho para te dizer que tem jeito para a sua situação. Você vai sair dessa, você vai sair de cima do muro, você vai sair da janela, você vai avançar, você vai crescer, você vai ter algo sobrenatural para a sua vida. Aqui nós aprendemos 3 atitudes de Paulo para restaurar a vida de um morto. E aqui eu caminho para o final. A primeira atitude, Paulo desceu. Repita comigo, desceu. Sabe? Você só vai conseguir restaurar a vida de alguém caído se você descer no mesmo nível que ele. Ficar do lado de em cima, olhando quem está embaixo, não vai mudar nada. Ficar em cima, olhando quem está caído e só observar, não vai ter milagre, não vai ter cura, não vai ter restauração. Se você quer restaurar a vida de um morto e se você quer deixar um legado na sua vida cristã, você precisa se abaixar um pouquinho mais, descer um pouquinho mais, entender a dor do outro. Um exemplo disso na Bíblia, na passagem do bom samaritano, narra que ao passar por uma estrada e ver um homem meio morto no chão, ele desceu, pegou o meio morto e colocou na cavalgadura e seguiu. Ele desceu, ele restaurou a vida daquele homem. Então o que eu aprendo com isso? É que se quisermos restaurar a juventude caída, nós precisamos descer um pouquinho mais, nós precisamos jejuar um pouquinho mais, nós precisamos orar um pouquinho mais, nós precisamos fazer algo a mais. Não tem como reconhecer o nível do problema se não nos colocarmos no mesmo nível dele. Nós temos que descer. E Paulo desceu, não só desceu, se inclinou. Repita comigo, desceu e se inclinou. Eu até desço, eu até vou lá falar com ele, eu vou lá reconhecer o que ele está passando, mas eu não vou dar abertura, porque se ele falar um pouquinho assim, para mim já não valeu a pena. Ei, tome cuidado. Se você quiser restaurar um morto, se você quiser restaurar um caído, você tem que não somente descer, mas se inclinar. Sabe, o salmista diz que se até Deus se inclinou para ouvir o clamor dele, quem sou eu para dizer que não preciso se inclinar para restaurar um jovem que está fora da comunhão? Ele desceu e se inclinou. Aleluia.
Aleluia. Terceira atitude de Paulo. Ele desceu, se inclinou e abraçou. E aqui eu acho muito lindo. Porque o abraço, ele tem os seus benefícios. O primeiro benefício que o abraço te proporciona é a sensação de paz. Estudos comprovam isso. O abraço estimula a produção de ocitocina e endorfina. Ser abraçado acalma e alivia a ansiedade. E estudos revelam que para o seu dia ser melhor, você precisa ter 15 abraços no mínimo. Não é para sair abraçando todo mundo não, tá, gente? É só um estudo. O abraço tem esse poder. Segundo benefício, o abraço reduz o estresse e a pressão arterial. A medicina nos revela isso. Abraçar aumenta os níveis de hormônio que pode ajudar a diminuir a pressão arterial, reduzindo o risco de doenças cardíacas, estresse e ansiedade. Então pergunta para a pessoa que está do seu lado, você já abraçou alguém hoje? E qual que é a importância do abraço? Estudos revelam também que pela terapia do abraço, todo ser humano precisa de um espaço vital. Pessoas muito próximas incomodam. Não é exagero e não é soberba também. É uma realidade. Quando você pega um ônibus superlotado, você se sente incomodado, sim ou não? Porque as pessoas estão invadindo o seu espaço vital. As pessoas estão incomodando, invadindo o seu espaço. Então, por isso que, pela primeira vez que você conhece alguém, você aperta a mão. E qual que é a distância do espaço vital? A distância do seu braço estendido. Passou desse espaço para cá, está invadindo o seu espaço. Então, o que Paulo está fazendo com Eutico é algo sobrenatural. É algo muito importante, porque ele estava diante de um morto. Ele decidiu descer, se inclinar e abraçar um morto. Então, quando você abraça alguém, você está não se importando com o espaço vital, você automaticamente está dizendo para aquela pessoa, você faz parte da minha vida. Vem aqui, por favor. Eu vou fazer uma cena aqui com o Douglas. Quando eu conheço alguém de primeira, eu aperto a mão dele. Mas, quando eu quero restaurar algum morto, eu simplesmente abraço ele. Essa é a representação do que Paulo fez com Eutico. E a menor distância entre dois corações é um abraço. Hoje o Connect fala de coração para coração. E quer que eu te dê uma boa notícia? Ainda tem jeito aí. Ainda tem vida aí. A história de Eutico não termina com seu sono. Não termina com a sua queda. Mas termina em ressurreição. O culto dessa noite é um despertamento. É um culto de ressurreição. E se você se encontra como Eutico aqui essa noite, distraído com as coisas lá de fora, ocupado com as coisas lá de fora, se você está aqui hoje com sono espiritual, prestes a cair, ou até mesmo morto por conta de uma queda, eu quero te dizer que o Senhor, com o seu abraço, quer trazer você de volta à vida. Não a vida que os outros, o mundo te proporciona, não. Jesus morreu na cruz assim. Porque você faz parte da minha vida. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diz, nós vamos vencer juntos. Eu peço para que você possa se colocar de pé.
E nesse momento, eu quero que a banda venha aqui, por favor. Nós estamos aqui diante de um relato de que uma vida foi restaurada através de um abraço. E Jesus, nessa noite, quer te fazer entender que mesmo com a sua situação, ainda tem jeito aí dentro. Ainda tem jeito.